E aí pessoal, tudo bem? Quem falou é o Jota, e no vídeo de hoje a gente vai estar analisando o relatório gerencial do RZTR, um fundo que investe em fazendas, aluga elas e futuramente revende, e no RZAG, um FIAGro também da Risa, a mesma gestora, e empresta dinheiro para os gigantes do agronegócio. Então hoje a gente vai analisar esses dois relatórios, vamos entender como que cada fundo funciona e vamos ver quais são as atualizações para este mês. E bom, vamos começar por RZTR. Eu resolvi trazer os dois porque o RZTR é um fundo que não traz tantos resultados mensalmente, ele traz mais trimestralmente, semestralmente. Então, eu acho que é importante trazer os dois juntos, que a gente consegue comparar. O vídeo fica um pouco mais dinâmico para vocês do que só trazer o RZTR, que às vezes é uma coisa muito repetitiva. Então, ver que ele eu vou passar bem rapidinho. Explica um pouquinho mais sobre o fundo. Eu gosto de destacar sempre essa taxa de administração de 1,25 e essa taxa de performance 20% acima do CDI mais 2%, que é um pouquinho alto. E fala um pouquinho do dividend yield. Dividendo, ele vem pagando cerca de 85 centavos, é isso. Contrato com prazo de médio final de 8 anos, então bem tranquilo. E aqui ele tem só alguns comentários em relação a como é que tá os fundos imobiliários e tudo mais. Fala um pouquinho da safra. E se continuar tudo bem, o clima tudo mais, a segunda safra vai ser excelente, tanto no algodão quanto no milho. Deixa alguns indicadores que eu acho que não é tão importante. Aqui fala quanto foi distribuído no mês. E até agora a gente não tem atualizações do DRE desse primeiro semestre de 2023. Vamos aguardar, deve sair lá para junho e julho. Aqui ele mostra um pouquinho das estratégias, bem repetitivo. Aqui são as fazendas que ele tá atualmente, vendeu algumas, vou mostrar para vocês depois. Aqui mostra um pouco do portfólio, as fazendas, tudo mais que você já conhece de outros vídeos. Se vocês querem saber um pouquinho mais sobre o HZTR, tem vídeo aí no canal, fala um pouco mais com detalhes sobre ele, tá bom? E aqui o que eu acho importante foi um fato relevante, foi divulgado agora nesse último mês, que o fundo recebeu uma quantia de 16 milhões, mais exercício de uma compra, vencendo em 28 do 4, e um pagamento antecipado de uma opção de compra também. O fundo recebeu 16 milhões, e tendo em vista essa antecipação, o fundo também recebeu uma multinha na quantia de 400 mil, tá bom? E aí, nos próximos dias, a gestora vai formalizar a escritura de compra e venda das matrículas. Aí tem essas 3 matrículas, né? Então, em Rio Verde, que foi vendida essa fazenda. E aqui, acho que é muito importante, que eles falam que os recursos recebidos vão ser realocados preferencialmente em ativos através da estratégia Land Equity, que é basicamente aquela estratégia. Eles pegam um terreno, uma fazenda que está meio que jogada lá, reestruturam toda ela, deixa ela agriculturável para poder estar sendo plantada, criar gado ali, e eles alugam essa fazenda e no final eles vendem essa fazenda talvez para o próprio inquilino ou até para outra pessoa, e aí consegue gerar um ganho de capital, diferencialmente das outras estratégias do fundo, que ele compra a fazenda de um produtor, ele aluga para aquele mesmo produtor, no final ele compra pelo mesmo valor que ele vendeu. Aqui na Land Equity a gente tem essa valorização, e aqui fala que a multa vai ocasionar um impacto de 0,04 centavos por cota, então isso vai ser distribuído. E os 16 milhões não vai ocasionar nenhum impacto no fundo, vai ser entrada para dentro do caixa aí do fundo do patrimônio. Eles podem estar investindo em outra fazenda e tudo mais. Então, foi vendido algum desses registros aqui, são esses 3. Então, vamos aguardar e ver se o fundo vai comprar outra fazenda, quais são as atualizações. Mas não foi nada muito grande, porque 16 milhões é até que um pedacinho pequeno, e a fazenda lá de Rio Verde é bem grande, então não foi totalmente ela que foi vendida. E bora pro RZAG, um FIAGro que eu nunca trouxe aqui no canal para vocês. Acho que é de extrema importância trazer, até porque ele é um FIAGro base 10, então é um concorrente ele, direto do Vigia. Logo, ele tem uma capacidade talvez igual a do Vigia de atrair investidores para o fundo, então julgo importante trazer ele aqui. O que ele faz é basicamente investir em CRAs, que é o que o Vigia também faz. As taxas dele são um pouco menor, então 1,15%, e a taxa de performance aqui de 10% acima do CDI. O dividend de hoje está na casa dos 18%, excelente. Tem 27 ativos na carteira, então ele está bem diversificado. O último dividendo que ele pagou foi cerca de 13 centavos por cota. E a cota patrimonial e valor de mercado vou dar atualizados para vocês daqui a pouco. Hoje o fundo tem 48 mil investidores, uma liquidez média diária de quase 2,7 milhões e 94% do patrimônio líquido está alocado. Outra coisa importante é 100% dos ativos estão no CDI, então os FIAGros focam bastante no CDI. Vamos ver qual que vai ser o movimento, né? Se futuramente esse CDI abaixar para 8, 7%, o que a galera vai estar fazendo. Aqui são os meus comentários do RZTR em relação ao milho e tudo mais. É um Ctrl+C, Ctrl+V. Então vamos para a parte mais importante. Até porque se você quiser ler esse negócio de milho, soja, eu acho interessante para conhecimento, mas não é o que vai impactar talvez no seu investimento do fundo. E aqui ele começa falando que o fundo distribuiu cerca de 13 centavos por cota, equivalente a 1,43% ao mês de dividend yield, então excelente. Ele comenta também que teve uma variação negativa na cota, caiu cerca de quase 3%. E o número de cotistas em um período de um ano
praticamente triplicou. Então, excelente também. E aqui é a parte importante, né? Em receita, o fundo conseguiu gerar um pouco bem mais do que ele gerou ali em março. As despesas também tá nessa média de 800 mil, até com uma despesa baixinha. Então, o fundo teve um resultado de 8,8 milhões aí, bem mais do que o mês de março e até um pouco mais que o mês de fevereiro. Então, conseguiu distribuir bem mais. Isso eu acho que vai impactar positivamente na cota, que tende a dar uma subida. Aqui o histórico de rentabilidade, o fundo segue entregando CDI mais uma porcentagem sempre boa. E aqui ele deixa um comentário que o pagamento dos devedores acontece no dia 20 de cada mês. E acaba que a variação de quantidade de dias úteis no mês pode impactar sim tanto os resultados para positivo como para negativo. Então, o mês que a gente tem mais dias úteis, o pagamento vem maior, gerou um acúmulo maior de dias, né? E quando tem menos dias úteis, acaba pagando um pouco menos. Aqui é a evolução das cotas. E aqui a gente chega no portfólio do fundo. Hoje o fundo está 100% alocado no CDI. A garantia, a alienação fiduciária de terras mais aval, é a grande porcentagem, né? 88%. E a alienação fiduciária de grãos mais aval está em cerca de 12% aí. Portfólio por cultura. Hoje o que representa a maior parte é a soja. Os outros são bem distribuídos. Então, assim, soja é o que é muito forte no Brasil, né? O maior produtor aí do mundo. A estratégia do portfólio está praticamente em investimento a longo prazo. E o prazo, né, de duração dos contratos estão, a maioria é superior a 3 anos, então já deixa a gente bem mais tranquilo. Aqui mostra um pouquinho do portfólio por região. Então, São Paulo, ele está bem presente nessa região do Mato Piba. Para quem não sabe, a região do Mato Piba é composta por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. É uma região que hoje no Brasil vem crescendo muito na produção de soja, de milho, de todas essas produções, porque a galera tá migrando aqui do Mato Grosso, de Goiás, até do Paraná. A galera tá saindo dessas regiões e vindo pra cá, porque aqui você consegue comprar uma maior quantidade de terras por um preço muito mais baixo. E uma região que antigamente era vista como até ruim para se produzir, com a evolução das culturas, hoje em dia você consegue produzir gastando muito menos água. As sementes são bem mais alteradas, né, para poder suportar alguns climas e tudo mais. Então essa região aí do Mato Piba tá ganhando muito espaço no Brasil. Então, excelente participação aqui, com destaque. E se você não sabe, a região do Mato Piba é mais basicamente esse cantinho aqui, ó. Se a gente olhar no Google Maps até, porque é uma região muito ampla no agronegócio. E a tendência, assim, é o Brasil expandindo cada vez mais para cima, né? Ficando cada vez mais distante dessa região e se tornando, talvez, aqui o grande cinturão do agro aqui do Brasil. Igual a gente tem os cinturões lá nos Estados Unidos, então a gente tem um cinturão do agro aqui nessa região. E a região sul, São Paulo, perdendo um pouco e se tornando totalmente industrial e na área de serviços também. Aqui são os CRIs. Hoje o fundo tem até que uma boa diversificação. A maior parte do PL, que tem a maior concentração, é aqui, esse CRA da Celine. E também a gente tem um outro CRAzinho aqui da GAPS, da Agronegócios, e outro CRA, esse pulverizado aqui, que não é tão destacado pra gente. Mas eu acho que também vale destaque, né? Porque a gente olha assim, são CRAs separados. Porém, a gente vê que a KPS Agropecuária tem uma grande participação, a Lafona também. Então, assim, a gente tem que ficar de olho, mas aquele negócio, o agronegócio, pra dar algum problema, assim, do agro quebrar, de não pagar, é porque o resto também quebrou. Então, no momento é zero dor de cabeça pra gente. E são alguns outros, olha, até bem diversificado, tem bastante CRIs na carteira. E eu acho que com esse aumento aí que tá acontecendo nos CRIs, se o fundo conseguir surfar um pouquinho desse aumento dos fundos imobiliários e conseguir emitir e diversificar ainda mais. E aqui ele explica um pouquinho de cada um dos CRIs e tudo mais. Eu acho interessante vocês darem uma lida depois para entender quem que é. Mas resumidamente, são todas empresas que estão há muito tempo no mercado. Então aqui, ó, mais de 40 anos, mais de 30 anos, mais de 35 anos, mais de 50 anos. Então assim, ó, 60. São tudo empresas que já estão há muito tempo no mercado. Então assim, geralmente é uma família muito forte, tem muito dinheiro por trás. Então, era dor de cabeça. E bom, vamos dar uma olhadinha nos indicadores, que é o que vocês gostam sempre, né? Vamos olhar rapidinho primeiro do RZTR. O fundo passou por uns problemas, né? Quando tava pagando aquele resultado de 1,25 da venda de uma fazenda, tava muito bem. Ele teve uma quedinha, veio caindo bastante. Bateu 83 e hoje tá custando 87. O fundo que entrega 80 centavos, aí ele tá até que entregando um valor até acima aí, porcentagem ideal, né? O dividend yield de quase 15%, então excelente dividend yield. E sofreu um pouquinho com a desvalorização, mas esse mês ele subiu quase 4%. O PVP hoje está em 0,92, então o fundo ainda está descontado. Tem 36 milhões em caixa, o fundo que precisa de caixa, né? Poder estar investindo nas fazendas e tudo mais. E hoje está com 86 mil cotistas. O rendimento dele desde dezembro é esses 85 centavos. A tendência é não aumentar, só se o fundo vender alguma fazenda, alguma coisa, mas a tendência é continuar esse mesmo valor. E agora vamos dar uma olhada no RZAG, é um fundo assim
assim, que quando a gente vai olhar o gráfico de um ano atrás, era um fundo que tava lá na casa dos R$ 10. Chegou a bater até 8,69 e hoje tá custando em cerca de R$ 9. Deu uma recuperada também bem boa aí com essa subida dos fundos imobiliários. E para um fundo aí que vem entregando quase 17%, ele tá até que barato, viu? Hoje o fundo tem cerca de 43 milhões em caixa, assim, então assim, o valor em caixa é excelente, o fundo nem precisa emitir para emitir um novo CRA, alguma coisa do tipo, então tá bem tranquilo. O valor de mercado hoje tá em 620 milhões, vem crescendo cada vez mais. E seu PVP tá em 0,96, então tá até que descontadinho em relação ao patrimonial. E o dividendo, ele vem mantendo essa média de entre 10, 11, 13 centavos. Vamos ver o que aguarda pra gente. É um fundo novo, né? Fiagros são todos novos, todos com um ano do máximo de duração. Então, de comentários finais em relação ao RZTR e o RZAG. São dois fundos que eu gosto bastante. O RZTR eu tenho ele na minha carteira. Pela ideia que ele apresenta de investir nas fazendas. E se o devedor der algum calote, não pagar o aluguel, o fundo já tá com a fazenda no nome, então zero dor de cabeça. E o RZAG é um friagro. Se a gente for olhar ele ao pé da letra, ele é muito igual ao Vigia e tudo mais. Mas assim, tá bem descontado, vem pagando um bom dividendo. Diferentemente do Vigia, o RZAG tá mais na parte das fazendas, não tá tanto em cooperativas. Então, a dor de cabeça dele com certeza vai ser menor, até porque as fazendas lá são de famílias muito grandes. Então, em relação à segurança, ele é até que mais seguro do que o Vigia. O meu único questionamento que fica para os fiagros é se eles vão manter essa taxa de 100% CDI. Até quando, né? Porque talvez a gente tenha a queda assim do CDI. Não sei como que isso impactaria negativamente esses fundos. Mas agora é aguardar para ver direitinho. Então o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Acho que é uma dinâmica um pouco interessante trazer dois fundos aqui, porque dá pra gente conversar entre os dois, comparar até, e torna mais dinâmico o vídeo, né? A gente não perde tanto tempo gravando um só vídeo para falar sobre um fundo que não posta tantas atualizações como é o RZTR. Vou fazer isso com outros fundos também, não só com esses dois fundos. A Quineia também eu vou fazer isso, os fundos lá da Guardian, o Galg e o Game 11, por mais que sejam fundos um de papel ou tijolo, acho que a minha gestora acho que é interessante trazer para vocês também. Então espero que vocês tenham gostado, deixa o like aí, tamo junto, até a próxima e falou!